Oi pessoal, aqui é a Beatriz da BR Immigration e no vídeo de hoje é mais um vídeo respondendo perguntas que me foram enviadas por YouTube e por Instagram. Temas variados, nós vamos falar hoje de asilo, green card para os pais e fora de status, como resolver a situação de quem fica fora de status. Esses são os temas do vídeo de hoje. Eu selecionei essas perguntas porque são bastante comuns. Então vamos lá para a primeira? A primeira pergunta me foi enviada pela Andressa e ela diz o seguinte: eu, com medidas protetivas aqui no Brasil, eles podem aceitar o meu asilo na fronteira terrestre dos Estados Unidos? Eu tenho um filho americano de 3 anos. Só com essas informações, o que eu posso te dizer a respeito de pedir asilo nos Estados Unidos? Bom, basicamente, quando você entra com pedido de asilo nos Estados Unidos, você tem que demonstrar que tem um medo bem fundamentado de perseguição ou de tortura no país de origem, tem um medo de perder a sua vida. Essa perseguição ou esse medo, ele tem que estar baseado em questões relacionadas à raça, à religião, à nacionalidade, ao pertencimento de um grupo social ou opinião política. Então, o asilo não é para qualquer medo, é um medo relacionado a esses 5 tipos de perseguição: raça, política, fazer parte de um grupo social, uma nacionalidade ou uma religião. Quando você chega nos Estados Unidos e solicita o asilo, você vai passar por uma entrevista, que é uma entrevista chamada Credible Fear Interview. Basicamente, é uma entrevista de medo crível. Então, o agente vai verificar, será que realmente essa pessoa está com medo de verdade, de perder a vida, de ser perseguido, de sofrer tortura? Essa entrevista, que vai ser conduzida a partir do momento que você tentar entrar pela fronteira, ela vai determinar se essa história que você está contando faz um sentido. Ter uma medida protetiva no Brasil pode ser um fator relevante. O fato de você ter um filho menor e cidadão americano pode te ajudar? Sim, com certeza. Eles vão olhar positivamente esse fato. Porém, eles vão analisar também o seu histórico imigratório, para verificar se a sua história faz sentido, se ela é de fato verdadeira. Isso faz diferença. Todas essas questões são avaliadas. Então, a minha recomendação é o seguinte: que você tenha toda a documentação relevante a respeito da sua situação, incluindo medidas protetivas, todos os tipos de registro policial, evidência de ameaça ou de ataque, declarações de pessoas que são testemunhas suas. Aproveita para juntar toda essa documentação para comprovar de fato a sua história. Estou te dando uma resposta no geral. Só a medida protetiva não é suficiente. O fato de você ter um filho ajuda, mas você precisa de mais documentação, mais provas. Bom, vamos para a pergunta número 2, que é da Silmara Siqueira. Bom, vamos para a pergunta número 2, que foi enviada pela Silmara Siqueira 8461. Ela diz o seguinte: olá, boa tarde, tudo bem? O meu filho e a minha neta ficaram sem status nos Estados Unidos por algum tempo e voltaram para o Brasil. Como eles conseguem regularizar para poder voltar e não ser barrado pela imigração? Bom, essa pergunta, faltam alguns detalhes para eu poder te dar uma resposta mais detalhada. Por exemplo, eles entraram com visto nos Estados Unidos ou entraram pela fronteira? Eles têm registro da imigração? Eles entraram com visto de turista ou outro visto? Eles ficaram quanto tempo fora de status? Eles têm algum familiar nos Estados Unidos? Algum parente americano? Essas são questões relevantes para responder a sua pergunta. Mas vamos lá que eu vou te dar um geral a respeito de como a gente pode tratar esse tipo de tema. Em primeiro lugar, você precisa identificar quanto tempo exatamente eles ficaram fora de status. Se foi mais de 180 dias, mas menos de 1 ano, eles podem pegar uma proibição de reentrada nos Estados Unidos por 3 anos. Então, eles ficam proibidos de entrar. Se eles ficaram mais de 1 ano, eles podem ser proibidos de entrar até 10 anos nos Estados Unidos. Esses são os 2 tipos de castigo por lei. Todo o tempo que a pessoa fica fora de status nos Estados Unidos pode gerar um cancelamento do visto no momento em que a pessoa tentar reentrar nos Estados Unidos. A gente ouve aí pela internet uma série de histórias de pessoas que ficaram muito tempo fora de status e depois tentaram entrar nos Estados Unidos novamente e não tiveram nenhum tipo de problema, não foram barrados, não tiveram seu visto cancelado. Porém, pela lei, se a lei realmente for aplicada, se o agente de imigração observar e tiver notado
o tempo que a pessoa ficou fora de status, ele pode, então, prender o passaporte da pessoa, cancelar o visto e mandá-la retornar para o Brasil. Esse é o que está escrito na lei que deveria acontecer. Acontece casos de pessoas que contam por aí que têm a sorte de entrar e não ser barrado. Agora, se você quiser verificar qual o status, você pode pedir um FOIA, você pode analisar o I-94 da pessoa, ou você pode tentar tirar um novo visto para verificar, para saber se a imigração tem esses dados, se está tudo documentado e como proceder. Agora, como que a gente corrige? Vamos supor que, de fato, eles ficaram 1 ano ou mais dentro dos Estados Unidos sem status. O que fazer nesse caso? O que eles podem fazer é cumprir os 10 anos de castigo, ou eles podem solicitar um waiver. O waiver é basicamente uma dispensa da proibição de entrada no país. Esse waiver ele tem que ser baseado em uma relação familiar. Precisa ser provado que a ausência dessa pessoa nos Estados Unidos vai causar dificuldades extremas para um cidadão americano ou residente. Ou vai ter impactos, por exemplo, diplomáticos. Uma pessoa que precisa trabalhar, uma pessoa que a ausência dela vai causar uma perda, um prejuízo para uma empresa americana. Tem que existir uma justificativa por que a presença dessa pessoa, de fato, ela é importante e válida para os interesses dos Estados Unidos, dos cidadãos americanos, das empresas americanas. Então, não é um processo simples. O ideal é que você tenha essa justificativa se você vai solicitar um waiver. E depois que esse waiver é concedido para aqueles que solicitam, então a pessoa tem que reaplicar para o visto novamente e fazer o processo de entrevista, de tirar a biometria para conseguir um visto novamente. Então, não é um processo simples. Então, nós temos essas duas opções. Ou paga o tempo de castigo, né? A gente chama castigo, essa proibição de entrada, ou solicita um waiver se houver um motivo forte suficiente para isso. Bom, então vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é da Érica Samara, 1411. Ela me diz o seguinte: depois que os pais conseguirem o green card através do filho, quanto tempo de green card eles precisam ter para conseguir a cidadania? Então nós estamos falando de um green card de filho, cidadão americano para pais imigrantes. No caso, os pais quando tiram um green card, eles já tiram um green card que a gente chama de definitivo. Ele tem uma validade de 10 anos. Então, eles passam já pelo processo de entrar com um green card com uma validade mais longa. E esses pais, eles precisam ter pelo menos 5 anos de green card válido, da data que saiu até a data de completar 5 anos de green card para entrar com a petição de cidadania. Então, eles têm que comprovar que tem residência 5 anos nos Estados Unidos com o green card e que desses 5 anos, 30 meses, eles estavam presentes fisicamente dentro dos Estados Unidos para poder solicitar a cidadania. Bom, pessoal, então essas foram as perguntas e as respostas do vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, se foi útil para você, se você tem interesse sobre temas de imigração, faz o favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que no próximo vídeo eu posso responder a sua pergunta. E faz um favor para mim, se você tem pergunta, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, que é mais fácil para eu escolher a sua pergunta na próxima vez. E se você precisa de assessoria, se você precisa avaliar o seu caso e dar entrada em alguma documentação de imigração, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos WhatsApps, e-mails ou telefones. Está tudo na descrição do vídeo. E aí você vai ter o atendimento direto com a gente, tá ok? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.